e os demais colegas que estão aqui conosco nesta sala virtual, né? Então, o meu trabalho, Lídia Jorge e o discurso político de sua escrita literária, é um trabalho que tem origem nas leituras que eu tenho feito desde o início do ano, especialmente, sobre a produção literária, sobre o projeto literário dessa grande escritora portuguesa, Lídia Jorge, né? Eu que sou basicamente oriundo da poesia, porque a minha vida toda, a trajetória toda foi estudando e trabalhando com poesia na universidade, e aí no ano passado eu resolvi migrar um pouco para a narrativa, seja curta ou não, né? E aí a Lídia Jorge foi essa escritora que nos atraiu e cada vez mais nós nos apaixonamos pela produção literária da Lídia Jorge. E esse trabalho, ele se centra basicamente em 2 contos da Lídia, né? Quando eu comecei a conhecer a obra da Lídia, eu comecei pelos contos, pela narrativa curta. E aí eu fui a um livro fundamental que eu vejo, enfim, quando há essa apresentação sobre os contos, a Antologia dos Contos, que é organizado pela Marlise Vaz, Vaz Bridge, que, inclusive, no último encontro nós tivemos, no evento promovido pela própria Federal do Maranhão, em que eu participei, houve uma coincidência de eu estar na sala virtual em que a Marlise coordenou os trabalhos. Então, foi muito legal essa troca, né? Porque a Marlise já é uma profunda conhecedora da obra da Lídia Jorge, e publicou já livros, etc, etc. Então, para mim, foi muito gratificante, não é? E eu tenho escolhido alguns teóricos quando eu pensei em trabalhar a obra da Lídia Jorge na perspectiva da relação entre a literatura e a política, que são esses 2 eixos, né, os quais eu escolhi para trabalhar a obra da Lídia Jorge. Para trabalhar no aspecto político, eu optei pela Hannah Arendt, né? Então, a concepção da Arendt sobre política, quer dizer, política nessa perspectiva da liberdade, não é? Da questão humana, e isso eu tenho encontrado muito na produção da Lídia Jorge. Então, os estudos, as reflexões, os estudos teóricos da Hannah têm contribuído muito para que eu entenda muito mais discursos de personagens, contexto, etc., né? Uma vez que a Lídia trabalha muitas questões políticas na obra, tanto nos contos, mas, sobretudo nos romances. Desde o primeiro romance, publicado em 1980, né, que a Lídia Jorge vem explorando muito essa temática. O Dia dos Prodígios, né, que é a primeira obra publicada da Lídia, de 1980. E eu também trago como teórico Roland Barthes, né? Quando ele fala sobre literatura, ele trava um diálogo muito interessante entre literatura e realidade, e a Lídia Jorge também vai discutir isso, quer dizer, até nas entrevistas da Lídia, ela fala muito sobre o componente real inserido nas obras publicadas por ela, não é? Então, basicamente, esses 2 autores, além de outros que a gente não dá conta de falar aqui. Para eu não perder, para eu não ficar perdido no meu tempo, eu vou fazer uma breve leitura aqui, tá? E aí, até porque neste texto, eu trabalho 2 contos, tá? Marido e a Instrumentalina, e certamente são os 2 contos mais conhecidos. Se a gente pega a crítica literária, a análise literária, nós vamos observar que há muitos trabalhos produzidos especialmente sobre esses 2 contos. Só que o meu trabalho, eu vou explorar a questão política, literária, a relação literatura e política, não é? Então, eu vou começar a ler. A escrita literária de Lídia Jorge se assemelha a um terreno à disposição de um arqueólogo para o processo de escavação, dada a riqueza
com que demonstra possuir seu sítio, entre aspas, em função de seu manancial de artefatos e evidências a serem empregados com vistas a grandes e significativas descobertas. Eu uso muito a palavra arqueologia, sítio, escavação. Eu me apropriei da semântica da arqueologia, porque o trabalho que eu estou desenvolvendo, né, e aí o meu vínculo com a UFES é em função do meu pós-doutorado, que eu estou terminando lá, e no meu pós-doutorado estou justamente trabalhando a arqueologia dessa escrita georgiana, não é? Então, eu uso muito arqueologia, a palavra escavação eu uso bastante, porque é essa imagem que vem a mim. Quer dizer, diante da obra da Lídia Jorge, eu sinto uma necessidade, cada vez mais isso acontece comigo, de me apropriar de instrumentos de um arqueólogo, para que eu me dê conta de encontrar artefatos e outras questões nesse processo profundo de escavação. Então, daí eu me apropriar desse vocabulário bem próprio, bem técnico da arqueologia, né? Para melhor entender e explorar nossa comparação entre essas duas instâncias, ou seja, a literária e a política, fomos buscar, né, na obra Aula, do Roland Barthes, uma obra muito conhecida, suas primorosas discussões sobre a literatura e seus mais variados saberes. É possível identificar no conjunto da obra da escritora portuguesa contemporânea a presença das três forças indicadas por Barthes, as quais endossa o poder que a literatura possui, especialmente aquele que evidencia as forças de liberdade que nela residem. Então, a palavra liberdade é tanto explorada pela Hannah Arendt quanto pelo Barthes. E, claro, na produção literária da Lídia Jorge, ela nada abraçadas quando vai falar sobre liberdade, direitos humanos, etc., né? E assim o nosso processo de escavação inicia por entre os fios tecidos ao longo, sobretudo, das narrativas georgianas, à luz do que Barthes denomina de forças da literatura. A primeira refere-se ele à presença dos mais diferentes saberes constantes de discussões literárias, sejam saberes de cunho histórico, social, no caso da Lídia, traz muito para nós a relação entre o colonizador e o colonizado, quer dizer, desde a primeira obra, O Dia dos Prodígios, essa temática está muito presente, não é? Seja no aspecto geográfico, botânico, técnico e o antropológico, né? Tal amplitude de espaços discursivos, segundo o teórico, segundo Barthes, potencializa a literatura em sua configuração como disciplina literária, considerando-a, inclusive, como monumento literário. E ele segue em defesa da literatura, atribuindo-lhe importantes categorias, a exemplo da realista. Então, essa característica eu procuro explorar bastante na obra do Barthes, porque ela dialoga com o projeto literário da Lídia Jorge. Para ele, e aí eu cito uma frase apenas, para ele, abre aspas, ela, a literatura, é a realidade, isto é, o próprio fulgor do real. Bem, saber muito sobre os homens é atestado por Lídia Jorge através do seu universo de personagens que desfilam por entre os quadros que compõem sua galeria literária. Aliás, bem já observou a esse respeito o jornalista, ensaísta e romancista francês Joseph Massé-Saplon, quando, na edição de agosto de 2003, publicou na conceituada Le Magazin Littéraire suas impressões sobre a escrita lusa, e especialmente, claro, quando ele se referencia a Lídia Jorge. E agora a fala é dele. Lídia Jorge é certamente hoje um dos
autores que mais respeita o humano. Longe de virar as costas ao mundo contemporâneo, ela o enfrenta, filtra-o e mostra sua violência, corrupção, mentira e todos os nossos miseráveis pequenos segredos. E aí, saindo um pouco do Barthes, eu vou fazer menção a Hannah Arendt, porque senão eu não dou conta de mostrar um pouco para vocês dois aspectos dos dois contos, Marido e a Instrumentalina. Né? A Hannah Arendt, principalmente na obra A Política, vai trazer brilhantes reflexões exatamente sobre o que ela entende pela função principal da política, né? Não a política dos profissionais, ela chama muita atenção, né? Ela não está voltada para aquela política chamada política dos profissionais que nós, brasileiros, conhecemos muito bem, não é? Até porque quando nós refletimos ou quando se há discussão em torno da questão política, geralmente nós nos remetemos muito à, entre aspas, profissionalização da política. Não. As reflexões que a Arendt nos traz, e das quais eu me apropriei, é exatamente reflexões que relacionam a política à liberdade de expressão, à ação, a capacidade que o homem tem e precisa ter de sair de uma condição passiva, de uma condição apenas de espectador ou uma condição de sentante para uma condição de que busca construir o pensamento. A liberdade associada à criticidade, a liberdade associada a um posicionamento. E é exatamente isso que eu tenho conseguido, diante desse sítio da Lídia, que é o projeto dela, eu tenho conseguido escavar esse perfil de personagem. Claro que inúmeros outros autores têm feito isso historicamente, mas eu consigo ver como que um comprometimento da Lídia Jorge quando ela constrói as suas personagens, sejam personagens que estão nos dois contos, em Marido e a Instrumentalina, ou nos seus romances. Né? Então, os romances, pelo menos os quais eu já tive a oportunidade, porque são inúmeros romances, a Lídia produz, a Lídia é uma verdadeira máquina para produzir, e aí a gente percebe esse perfil de personagem que dialoga com o que a Hannah Arendt vai discutir sobre o que entende por política. Né? Então, eu vou diretamente agora aos contos. Tá? Primeiro, a Instrumentalina. A Instrumentalina é um conto que foi publicado pela primeira vez no ano de 92, no volume intitulado A Instrumentalina e Outras Histórias. É o primeiro conto objeto da nossa análise, cuja temática guarda similaridades com Marido, o próximo conto. Pois, a exemplo deste, a submissão e a passividade feminina voltam a alimentar os fios de mais uma narrativa georgiana, como forma de denúncia da condição subalterna que a mulher tem enfrentado ao longo dos tempos. Aliás, a figura feminina ganha um espaço muito especial na literatura da Lídia Jorge. Não é? A mulher é essa grande protagonista, seja nos contos ou nos romances da Lídia Jorge. E, claro, quando nós falamos em produção literária, nós não vamos circunscrever essa produção literária da Lídia Jorge apenas a contos e romances. A Lídia já escreveu teatro, já escreveu crônica, escreveu até literatura infantil. Né?
Então, a obra da Lídia é muito vasta e transita por vários gêneros, né? Inclusive, o segundo livro dela vai para a sétima arte. O primeiro, o Cais, né? A Costa dos Murmúrios, que é a primeira obra que já foi para o cinema, e inclusive no YouTube é fácil acessar essa obra e assisti-la em sua integralidade, não é? Bem, o discurso político do patriarcado está muito presente nesse conto A Instrumentalina. Né? Então, esse discurso centralizador, esse discurso histórico em que esse discurso ele se metaforiza no discurso do ditador, no discurso do pai que é centralizador, que cerceia, enfim, no discurso de quem detém o poder e dele, em nome dele, em função dele, delibera sem que permita que o outro tome voz ou assume uma voz. E no caso da mulher, imagine só, né? Porque historicamente a mulher sempre, historicamente, sempre foi relegada ou levada a ser silenciada, a ser submissa, né? E a Lídia Jorge mostra essa mulher, que é essa mulher contemporânea, que não aceita ser silenciada, né? Essa mulher que se coloca. E a literatura, de um modo geral, tem trazido esse discurso político e que é apropriado pela mulher. E a Lídia Jorge vai delinear esse perfil feminino, e aí esse perfil nós encontramos tanto no conto Marido quanto no conto Instrumentalina. No conto Marido, nós vamos encontrar, a princípio, uma mulher que se quer submissa. Uma mulher submissa desculpe. Uma mulher que se quer submissa ao marido. Né? Mas... Oi, desculpe, meu tempo, que já... Alguém está falando, eu não sei saber se é o meu tempo que está indo embora. O tempo já esgotou, fazem 5 minutos. Meu Deus, eu não ouvi você falar que já tinha esgotado. Não, porque a gente colocou aqui, como você não está apresentando o slide, a gente colocou no chat. Tudo bem. Tá, mas, ok, é isso. Então, observe bem, nos dois contos que eu apresento, é exatamente, e aí eu quero continuar a minha escavação, porque, por exemplo, quando eu digo escavação, quem ler o conto, já estou fechando, 30 segundos, quem ler o conto, por exemplo, Marido, e que a princípio encontra uma mulher submissa, e acha que essa mulher é realmente submissa, vai ser surpreendido. Então, é preciso continuar a escavação, é preciso continuar esse terreno, esse sítio arqueológico da Lídia Jorge. Então, é isso aí. Muito obrigado. Eu peço desculpas pelo atraso aí, enfim, de 1 minuto. Ok, professor, muito obrigado. Né? Acho que no final nós fazemos as considerações, não é, William e o Hélida? Aí nós fechamos fazendo os comentários de todos os trabalhos. Acho que é bem legal, né? Porque todo mundo escuta. Já gostaria de dar boa tarde à Ana Cláudia Marreiro, que está aqui também na minha universidade, aqui participando, e aos demais e às demais pessoas presentes, aos demais presentes aqui na nossa comunicação. Tá? Então, vamos agora para a apresentação de Carolina Monte Belo Barcelos, da Rio. É isto? William, está certo aí? Isso. Sim. É perigoso ser mulher. A representação da violência contra a mulher em Mulheres Empilhadas, de Patrícia Mello, que eu comecei a ler e não terminei ainda. Está aqui do meu lado. O livro, né? Então... Fiquei louco quando eu adoro a Patrícia Mello. Muito. Discípula do grande Rubens Fonseca, não é? Então minha apresentação tem spoiler, já que você não acabou de ler ainda. Isso, boa tarde. isso. Boa tarde a todos e todas. Agradeço ao professor Iê da organização do simpósio.
Eu vou tentar aqui, porque ontem eu tentei compartilhar e estava tendo problema. Vamos ver se eu consigo compartilhar o slide. Alguém, por favor, me avisa se está aparecendo. Ah, eu esqueci de botar para compartilhar. Ainda não baixou. Ok. Tá aparecendo. Ah, agora baixou. Está aparecendo? É, a Regina Del Castanhe, a Castanhe, como dizem, né? É, Castanheira. A gente chama como é? Del Castanhe. Né? Eu falo Del Castanhe. Está carregando. Isso. Bom, então vamos lá. Essa é a minha apresentação. Eu sou da PUC-Rio, sou doutora em Literatura, Cultura e Contemporaneidade da PUC-Rio. Então, iniciando. A professora da UNB, Regina Del Castanhe, assinala, a partir de uma pesquisa realizada naquela universidade sobre a escrita brasileira, sobre a escrita e representatividade de gêneros na literatura brasileira contemporânea, publicada por grandes editoras, que as autoras não chegam a 30% dos livros editados. Além disso, as mulheres são subrepresentadas na ficção, uma vez que tal pesquisa também mostrou que menos de 40% das personagens são de sexo feminino. Soma-se a isto o fato de tais personagens serem protagonistas ou narradoras em número ínfimo. Conforme assinala a pesquisadora, fica claro que a presença das mulheres entre os produtores se reflete na menor visibilidade do sexo feminino nas obras produzidas. Bem, essa pesquisa foi realizada e publicada no ano de 2007. Esse ano ela publicou uma nova revisão da pesquisa em que esses números não mudam muito. Apesar das grandes editoras como Companhia das Letras, Rocco, Record, a publicarem mais mulheres, esse número ainda continua pequeno em relação à publicação de escritores homens. Como assevera Del Castanhe, ao contrário da representação feminina na obra de autores, as escritoras representam mulheres em variadas faixas etárias da infância à velhice. Suas personagens são escolarizadas, muitas têm formação superior e são mais independentes. Também a escrita feminina descreve cenas sexuais mais detalhadamente, suas personagens têm mais parceiros sexuais e a maternidade não está no centro de seu papel na sociedade. Entretanto, Del Castanhe sente falta de alguns temas da escrita contemporânea, inclusive pelas autoras: aborto e violência doméstica. Vemos em Mulheres Empilhadas esses elementos elencados por Del Castanhe sobre a representação feminina de autoras, mas também, principalmente, aquele que aponta como ausente na escrita feminina contemporânea: a violência doméstica. Desse modo, o objetivo desta comunicação é examinar a representação da violência contra a mulher, principalmente o feminicídio, no livro Mulheres Empilhadas, de Patrícia Mello, publicado em 2019 pela editora Leia. A capa de Mulheres Empilhadas, que vemos aí do lado direito do slide, é bastante ilustrativa quanto à temática do romance. Tem-se uma colagem de cabeça para baixo, de fragmentos dos corpos da Vênus, de O Nascimento de Vênus, do pintor italiano Sandro Botticelli, e de O Nascimento de Oxum, da pintora afro-cubano-americana Harmonia Rosales, uma releitura da pintura da personagem mitológica do Florentino como a Vênus Negra. Se o título do romance já indica que se trata de mulheres amontoadas, a pilha sendo uma metáfora para o desprezo do patriarcado violento em relação às mulheres, a ilustração explicita a violência contra a mulher, violência essa democrática, pois as vítimas da violência do feminicídio são mulheres de todas as idades, raças, etnias e classes sociais. Como é assinalado na contracapa, trata-se de uma obra de ficção, mas todas as personagens existem de fato. A antropóloga feminista e feminista argentina Rita Laura Segato nos explica sobre a origem e conceitos de feminicídio. O tema teria surgido quando misteriosos assassinatos de mulheres ocorreram em algumas localidades do México e em sua fronteira com a Guatemala. Tais crimes foram chamados de femicídios, uma adaptação em espanhol do inglês femicide, posteriormente gravado como feminicídio.
Segato nos lembra que o conceito de feminicídio foi primeiramente formulado por Jane Caputi e Diana Russell no texto Femicide, de 1990. Neste ensaio, as autoras asseveram que, como a citação é muito longa, eu vou pular alguns pedaços. O feminicídio representa o extremo de um contínuo de terror antifeminino e inclui uma variedade de abusos verbais e físicos, tais como violação, tortura, escravidão sexual, abuso infantil e sexual incestuoso ou extrafamiliar, golpes físicos e emocionais, assédio sexual, mutilação genital, operações ginecológicas desnecessárias, heterossexualidade forçada, esterilização forçada, maternidade forçada, psicocirurgia, negação de comida para mulheres em algumas culturas, cirurgia plástica e outras mutilações em nome do embelezamento. Sempre que essas formas de terrorismo resultam em morte, elas se transformam em feminicídio. Veremos, portanto, mulheres e criadas, a representação da violência de gênero e do feminicídio em várias das categorias apontadas por Caputi e Russell, e a intenção de Patrícia Mello de denunciar o patriarcado como propulsor da violência de gênero. O livro é dividido em 3 índices: numérico, alfabético românico e alfabético grego. O índice numérico, que vai até 12, traz casos reais de feminicídio doméstico. Mulheres que foram assassinadas pelos maridos, ex-maridos, namorados, ex-namorados, pai e cunhado. Apenas o índice 12 não é baseado em fato real, mas trata do assassinato de uma das personagens principais que viraram, como as demais 11, estatísticas do feminicídio. O índice alfabético românico é a trama central do romance, ao passo que o alfabético grego é o encontro, por meio de uma narrativa onírica, da protagonista com as mulheres guerreiras amazônicas da lenda indígena das Ecamiabas, que procuram se vingar dos homens opressores e violentos. No capítulo A do romance, a narradora não nomeada está em festa com o namorado e, após sair para fumar, é questionada agressivamente por ele sobre onde estava e, em seguida, leva um tapa dele no rosto e é chamada de vadia. Sofrendo com a violência do namorado de quem gostava e acreditava, entre aspas, que muitos não se contentam apenas em dar um tabefe, preferem mesmo matar, fecha aspas, a narradora escolhe a cidade de Cruzeiro do Sul, no Acre, para ir trabalhar temporariamente e assim ficar longe do namorado. Ela foi uma das convidadas do escritório de advocacia onde trabalhava para pesquisar casos e julgamentos de feminicídio no país para o livro que a sócia do escritório estava a escrever. Em Cruzeiro do Sul, o primeiro caso com que a narradora se depara é de uma indígena tupira da fictícia aldeia Curataua, de 14 anos, que fora estuprada, torturada e assassinada por 3 rapazes de famílias ricas, depois de dela tê-los flagrado e gravado o momento em que eles traficavam drogas. No dia seguinte, após de madrugada, a narradora ver, no hotel onde estava hospedada, 3 juízes do caso de Tupira reunidos tomando cerveja com o advogado dos réus, eles foram absolvidos com a justificativa que não haveria prova suficiente contra eles. É nesse momento que sabemos que sua mãe também fora vítima de feminicídio, assassinada pelo marido. Nesse caso, o desfecho foi diferente, sem desprezo da polícia, pois seu pai foi preso. Como ela diz, abre aspas, com minha mãe não puderam fazer isso por uma razão simples. Ela era branca e não era pobre. Fecha aspas. Podemos afirmar, portanto, que o estupro e o assassinato de Tupira foram crimes de ódio à mulher e também racista. Nesse sentido, a Diana Russell postula que muitos indivíduos reconhecem que alguns destes assassinatos de afro-americanas, latinas, asiático-americanas, indígenas americanas e outras pessoas de cor são racistas, da mesma maneira que os assassinatos de judeus são considerados antissemitas e assassinatos de homossexuais e lésbicas são considerados homofóbicos. É possível inferir também que a decisão da justiça em absolver os réus, alegando provas insuficientes, é também racista, em contraste com a prisão do pai da narradora, cuja vítima, sua esposa, era branca e não era pobre, ao contrário de Tupira. A narradora reclama do fato da imprensa não ter dado atenção à pilha de mulheres assassinadas. Mas essa mesma imprensa se dedicou ao caso de Tupira, embora enfocando nos assassinos, pois, segundo a narradora, o que importava não eram os crimes contra indígena, mas a sede por abordar assassinatos realizados por homens brancos e ricos.
Além do caso de Chupira, a narradora comenta sobre diversos episódios de feminicídio que, abre aspas, não demoraram sequer 3 horas cada um para ser julgados, fecha aspas. Uma mulher havia sido morta porque o marido se irritava com ela por causa de um rádio, outra porque o marido descobriu que ela enviara uma foto de biquíni para um colega da firma, uma outra porque foi promovida, causando inveja no marido. A esse respeito, como assinala Rita Laura Segato, a politização do feminicídio é importante, pois ela ressalta um sistema no qual o poder e a masculinidade são sinônimos e impregnam um ambiente social de misoginia, ódio e desprezo pelo corpo feminino, pelos atributos associados à feminilidade. Em um meio dominado pela instituição patriarcal, se atribui menos valor à vida das mulheres e há uma propensão maior a justificar os crimes que padecem. 5 minutos. Certo. É devido ao caso de Chupira que a narradora conhece Carla Penteado, promotora de quem se torna amiga. É através de Carla que ela fica sabendo de vários casos de feminicídio cujos juízes absolveram os réus, geralmente de família rica. De 14 casos pesquisados pela narradora, 9 vítimas conheciam seus assassinos, maridos, namorados e vizinhos. É também através de Carla que ela ouve a notícia do assassinato de Rita, a jornalista para quem ela havia entregue as fotos do encontro dos juízes com os advogados dos assassinos de Chupira. Carla é uma mulher independente e mora sozinha. Chegou a pagar o curso para Paulo, um namorado, por ele estar desempregado, mas cansada dele, já querendo encerrar o seu relacionamento, sem ter coragem, no entanto, acaba por dizer a ele que não teria mais tempo para ele quando não resolvesse os casos dos assassinatos de Chupira e de Rita. Assim, ao conhecer Denis, irmão de Rita, Carla acaba por iniciar um relacionamento com ele. Logo, descobre-se que os assassinos de Chupira foram também assassinados. Havia sido Paulo o autor, justificando o feito para proteger Carla, que, segundo ele, era vigiada pelos assassinos de Chupira. Também, com essa justificativa, assassinou-a, alegando para a narradora que ele queria protegê-la. No romance, são frequentes as mensagens que o namorado de Paulo envia à protagonista. São mensagens típicas do chamado gaslighting, que é um abuso psicológico em que o agressor manipula fatos para beneficiar e confundir a mulher, a ponto dela se esmurecer, se fechar e até duvidar de sua memória. Com afirmações de que ela é infantil, que o tapa foi feliz, que ela estava exagerando, que ele merecia uma segunda chance. Depois de sair do local onde Carla estava por uma ameaça da avó da narradora, ele apela para o revenge porn, ou a pornografia de vingança, que é um termo que se refere à exposição e compartilhamento na internet e mídias sociais de fotos e vídeos íntimos. Apesar dela ter sido demitida do escritório por ter esperado o prazo em que estaria no Acre, o escritório onde ela trabalha assume sua defesa contra o ex-namorado e a receberia de volta para trabalhar. Vou partir, então, agora para minhas considerações finais. Como diz a mulher das Pedras Verdes, uma das Icamiabas, matar mulheres é a válvula de escape do mono-ódio dos protomachos. Claro que estou falando em termos gerais. Uma parte dos protomachos orienta sua lama contra homossexuais, imigrantes transexuais, negros, pobres, mas a grande maioria foca o seu ódio na mulher. Com exceções como de Chupira, assassinado por crime de ódio e racismo de homens brancos e ricos, a maioria das mulheres do romance foi assassinada por parceiros, namorados e maridos por motivos fúteis, por ciúme, por inveja, enfim, por querer manter o controle sobre a mulher. Diana Russell rebate a ideia recorrente de que a violência contra a mulher e seu assassinato seja decorrente de patologia ou seja um assunto privado. Assim, concordo com ela quando diz que, abre aspas, quando os homens matam mulheres ou jovens, o poder dinâmico da misoginia e o sexismo quase sempre se vê envolvido. Segundo a ativista feminina argentina Maria Rita Lugones, descolonizar o gênero é decretar uma crítica da opressão de gênero racializada, colonial e capitalista, heterossexualizada, visando uma transformação vivida do social. Para a socióloga, o gênero é uma imposição colonial. Desse modo, o feminismo decolonial quer rechaçar o sexismo, o racismo, denuncia a violência contra a mulher e a colonização, resgatando a história de lutas de mulheres, outrora reduzidas à escravidão,
e a múltiplas violências durante o processo de colonização. Quer também que se desuniversalize a categoria mulher, pontuando que a mulher latina, africana e asiática é diferente, tem outro tipo de vivência e sofre outro tipo de opressão masculina do que a mulher branca europeia, como vimos na obra Mulheres Empilhadas. Esse feminismo também rebate críticas imperialistas de intervenção e políticas neoliberais, denunciando a desigualdade de gênero mais perversa no sul global, principalmente no caso do Brasil, das mulheres e negras e indígenas. Então, finalizando, desse ciclo de violência, a narradora de Mulheres Empilhadas conseguiu sair, mas não sua mãe e muitas outras mulheres vítimas de violência no romance. E, conforme apontado pela narradora, seu pai foi preso porque sua mãe era branca e não era pobre, mas destinos diferentes tiveram os homens brancos e ricos do romance. Como assevera a narradora, abre aspas, não importa onde você esteja, não importa sua classe social, não importa sua profissão, é perigoso ser mulher, fecha aspas, e esse é perigoso ser mulher foi de onde eu tirei o título da minha apresentação. Então, só compartilhando as referências. Muito bom, Carolina. Obrigada. Vai ser para as férias agora. Beleza. Esse livro é maravilhoso. Adoro. Comecei a ler já, e agora com esse spoiler seu aí. Muito bom. Parabéns. A Patrícia é envolvente, né? Valsa Negra também é outro livro muito. Esse é o primeiro romance policial e que tem uma protagonista mulher, né? Porque ela foi pedido para falar sobre um protagonista mulher. Exatamente. Né? Eu gosto muito dela, sou suspeita. Né? Ok. Então vamos para a próxima apresentação, que é de Sandro Adriano da Silva, da UFSC, Unespar, né? Com açúcar. Desculpa. Filigranas do Desejo em Amavis, de Hilda Hilst. Sandro Adriano da Silva, da UFSC, Unespar. Ele está presente, não é o William? Que eu vi Sandro logo no início. Ele estava, mas ele caiu. Foi, Hélida. Então vamos esperar uns 2 minutinhos ou 3 ele voltar. Professor, mas ele saiu faz bastante tempo da sala. Assim que o Valci começou a falar, ele saiu. Acredito que houve algum problema. Ah, entendi. Então dá continuidade nas apresentações. Aí ele fica para o final que nem aquela outra, a primeira. Isso. Tudo bem, William. Olha aí, tá vendo? Tá igual ao professor Iedo, né? mas no final tudo dá certo. Eu sempre digo nos meus eventos, vocês até como é que se diz? Me deram mais coragem agora para eu fazer o Milba. O Rubenil conhece o Milba, né? A Algemira também conhece o Milba, aquela danada. Você conhece a Algemira, né? Vocês conhecem a Algemira? Eu sim. Só de tanto o Rubenil falar. Eu digo que ela é a dona do Rubenil fala de muitas pessoas, aí fica difícil. É tanto professor que ele conhece. Ele é um amado, eu adoro o Rubenil, uma pessoa muito, muito querida, muito cara a mim. Né? É assim, aquele professor que eu posso contar, ele pode contar comigo e somos amigos. Isso é bom, principalmente na academia. Né? O Sandro está tentando voltar, viu, William? Vamos ver se ele consegue. Mas, como você disse, então a gente dá o prosseguimento, né, com... A Evelyn chegou, eu não vi a Evelyn. Evelyn Santos Almeida, da UFES, Universidade Federal do Espírito Santo. Também não está presente, William. Eu não vi. Eu também não vi, eu estava prestando atenção também a Carolina.
Entrou, Fernando? Eu não vi, mas... Mas nesse momento ela não tá. Boa tarde. Boa tarde. Camila. A Camila. Sim. Professor, se não houver nenhum problema, eu gostaria de começar a apresentação, já que os demais colegas estão, né, com essa dificuldade. Eu creio que seja questão de internet, não sei se for possível, eu posso realizar a apresentação, né? Eu sou a sexta lá da apresentação, mas não tem problema nenhum. Você é da Unifespa. Isso. Não sei se foi aluna do professor Fábio Mário da Silva. Não. Ele é meu amigo, é professor, agora está na minha instituição, foi redistribuído, está agora conosco na nossa Universidade Federal Rural de Pernambuco, né? Certo. E Simone Cristina, não é? Fez o trabalho também. Isso, a minha orientadora. Ah, tá. Sim, a Simone Cristina Mendonça. Isso. Ok, então, William, vamos então marcar o tempo da Camila. Deixa eu tentar aqui projetar, professor, tá? Ok. Então, quando os demais chegarem, você vai aprontando aí a gente segue aquele mesmo protocolo. Olha o nome, protocolo é ó. Esse nome está tão... A Evani, que está presente, é da... Evani Nascimento está presente. A Kalene, né? Está aqui presente também conosco. Sim. Tudo bom, Evani? Seja bem-vinda. Tudo bem, Kalene, obrigada. Kalene, você queria fazer uma pergunta, não foi? Opa. Eu acabei batendo sem querer. Tá aparecendo, gente? Mas eu estou Ok, aqui Kalene. acompanhando. Deu tudo certo, Kalene. Deu tudo certo. Vocês estão me ouvindo, gente? Obrigada. Parabéns, viu? Fiquei muito feliz. Muito obrigada. Também fiquei muito contente. Estou só na expectativa já para começar. Ansiosa. Gente, eu estou conversando porque a Kalene acabou de ser aprovada no mestrado, no nosso mestrado, do qual eu fui o avaliador, né, nas entrevistas. E eu fiz a entrevista dela junto com a professora Ivanda e deu tudo certo. Graças a Deus, parabéns. É um presente de Natal e de Ano Novo, né? Com certeza. Gente, só me confirme se está aparecendo. Está sim, está. Ok, obrigada. Posso começar? Posso só autorizar, tá bom? Pode, Ok. comecei a contar. Sim. Posso começar? Ok. Bom, gente, boa tarde. Me chamo Camila Nel Correia, sou aluna do mestrado da Unifespa, entrei em março, né, deste ano. Tenho como orientadora a professora Simone, e aí resolvemos propor trabalho, né? Já é o segundo evento que eu participo esse ano, né, proporcionado pela UFAM. O primeiro foi o CONE, e agora o Seminário Internacional de Literatura, Iniciação e Cultura. Bom, o título do meu trabalho se chama Júlia Lopes de Almeida, Recordações da Escrita Feminina nas páginas do jornal Diário de Notícias do século XIX. Ok? Vamos fazer um apanhado rapidamente sobre a questão da importância da imprensa, né, para os estudos literários. Bom, a ideia ela surge na França, no século XIX, né, uma maneira diferenciada de se comunicar, né, em que tinha como objetivo aproximar os textos literários de seus leitores. Trata-se de uma construção entre uma nova ideia, né, uma construção entre imprensa e literatura. A publicação de textos literários, como os romances folhetim, no rodapé dos jornais, dos periódicos, né, que circulavam nas cidades, ela não demorou muito para atrair o gosto dos leitores. Muitos desses folhetins que circulavam, né, no rodapé do periódico, em especial é o Diário de Notícias, o qual daqui a pouquinho eu vou falar um pouco, tratavam-se de temáticas de amor, de ódio, encontro e desencontro. Era algo assim que atraía de forma significativa o público leitor. Importante também frisar que essa ideia ela parte, né, do francês Émile Jardin, de publicar essas ficções em fatias nas páginas do periódico na primeira metade do século XIX. Tanto que a escritora Marlise Meyer nos afirma que, com os dois novos jornais, o primeiro é o La Presse, do pioneiro Jardin, e o segundo é o Le Sucre, que o pirateou de saída. Assim vai sempre ampliando o gosto semântico e do famigerado palavra do Continua Amanhã, que era uma forma bem tradicionalista
de se pausar as publicações em determinado dia. Bom, lança-se, né, a sementeira desse boom literário jornalístico, como pontua Marlise Meyer, sem precedentes aberto à famigerada descendência. Vai se jogando a ficção em fatias, de maneira diária, num espaço muito consagrado como uma espécie de vale-tudo. O folhetim é conhecido como esse espaço do vale-tudo, né? E que cabe, né, o velho Lazarino de Tormes começar a sair em pedaços cotidiano. A data a partir para isso foi pontuada como 5 de agosto de 1836. É uma receita que vai elaborando aos poucos, e já por fim de 1836 a fórmula Continua Amanhã entrou no hábito, né, dos leitores e desenvolveu bastante expectativas. Bom, a imprensa ela pode ser considerada um dos suportes assim, muito importantes para a divulgação dos textos literários no século XIX. A novidade ela chega no Brasil, né, na cidade do Rio de Janeiro e nas demais províncias, como também em Belém. Cidade com um número expressivo de periódicos. Entre esses jornais que circularam, né, na primeira metade do século XIX, a nossa atenção aqui, o meu trabalho, ele pauta-se em relação ao jornal Diário de Notícias. É um periódico que circulou, né, por bastante tempo, mais de uma década e meia, em torno basicamente de 17 anos, que vai de 1881 a 1898 na cidade de Belém. Como bem frisa a pesquisadora Germana Salles, em jornais brasileiros confirma-se que a ocorrência do gênero não foi exclusivamente na cidade do Rio de Janeiro, mas esteve presente também em outras regiões do país, como a província do Pará, que ao desenvolver um jornalismo dinâmico também, publicou assuntos literários em meio a políticas e noticiosos. Então, o periódico, né, os periódicos, como também um exemplo, né, a província, são jornais, são suportes em que era-se comum encontrar o dinamismo político, noticiosos e também literário. Aqui, nós vamos adentrar um pouco sobre a questão do periódico, né? O periódico, como eu já falei anteriormente, que eu destaco, é o Diário de Notícias, e aqui nós temos uma fotografia, né, que está remetendo a esse periódico, referente a uma fonte primária. Bom, o periódico, este é de grande destaque entre o público paraense, que circulou por mais de uma década e meia, como eu já falei para vocês, no período basicamente de 1881 a 1898. O exemplar ele apresentava uma estrutura ampla, considerada diversificada, né, dentre os gêneros textuais distribuído por uma variedade de seções, com as mais frequentes eu destaco a folhetim, a literatura, a lampejos literários e entre outras. O corpus do periódico, mais especificamente nas seções supracitadas, né, a folhetim, a literatura, lampejos literários, elas se fazem presente praticamente em todo o tempo de circulação do jornal, e também, com a pesquisa, foi possível observar a presença de autores muito consagrados na nossa literatura. Eu destaco o Coelho Neto, Arthur Azevedo, José de Alencar e, claro, a nossa prosadora Júlia Lopes de Almeida, entre outros autores que também se fizeram presentes. Bom, aqui a gente consegue observar, eu trouxe uma fotografia da autora, né? Júlia Lopes de Almeida, identidade, trajetória e perfil literário. Aqui a gente consegue, aqui é uma das fotos mais, eu acho, conhecida da Júlia Lopes de Almeida. A Júlia Lopes de Almeida, Júlia Valentina Silveira Lopes, mais conhecida como Júlia Lopes de Almeida, ela nasce em 1862 e vem a falecer em 1834, filha de um educador e médico, Dr. Valentim, e da dona Antônia Adelina, que é uma musiquista e pedagoga. Ambos lusitanos emigram para o Brasil. Bom, Júlia Lopes ela foi uma leitora assídua, não dispensou literaturas francesas, como Balzac e Michelet, demonstrando preferência por Collins, dos portugueses Garré, essa de Queiroz, também Herculano, dos ingleses também, muito assíduo de Shakespeare. Bom, Júlia Lopes ela realizou participações em diversos exemplares renomados da época,
que contribuíram de maneira significativa para a divulgação e futuros conhecimentos de seus escritos, dentre os quais os periódicos, né, os mais assíduos em que a autora realizou participação, eu posso citar a revista Semana, O País, o Diário de Notícia, a Gazeta de Campinas. Este é o considerado o primeiro periódico que a autora participou com a publicação de uma crônica, titulada Gema Gutenberg, em 1881. Então, o primeiro periódico que a Júlia Lopes teve participação assídua foi o Gazeta de Campinas. E desde aí, ela sempre teve um destaque, né? Uma autora escrita feminina presente em periódicos. E aí a gente teve, né, esse privilégio de ter a presença dos seus escritos dentro de um jornal que circulou na província do Pará, que é o Diário de Notícias. Bom, a presença de Júlia Lopes de Almeida no periódico, ela se faz constante em algumas sessões, principalmente na sessão folhetim, e aqui eu trouxe do jornal, destaquei, né, essa imagem que a gente pode ver aqui no cantinho, na seta vermelha que está apontando, não sei se vocês conseguem observar, nós temos a assinatura, né, da autora, reconhecendo, né, que publicou, porque a Júlia Lopes de Almeida, a gente sabe que no século XIX não era muito frequente a participação das mulheres, né, no mundo literário, e aí nós temos algumas, digamos assim, artimanhas, como a questão dos pseudônimos, que ela utilizou bastante pseudônimos para divulgar os seus trabalhos. Inclusive, no periódico Diário de Notícia, há publicações, né, em que a autora utiliza-se de pseudônimo para divulgar o seu trabalho. Só que nesta imagem que eu fiz questão de destacar para vocês e apresentar, que tem como título um conto A Caolha, a autora assinalou com o seu próprio nome. Bom, no periódico, né, Diário de Notícias, a gente pode salientar um número significativo de textos, como eu falei para vocês, assinalados por Júlia Lopes de Almeida, textos esses que nos expressam em suas linhas os mais diversos assuntos, ensinamentos, reflexões, voltadas, gente, especialmente para os aspectos sociais, aspectos patrióticos, familiares e domésticos. A Júlia Lopes, a gente sempre, quando eu iniciei o trabalho de pesquisa, né, que eu iniciei na graduação ainda, 2011, 2014, e aí pude destacar os textos que a autora ela tinha sempre uma visão além do seu tempo. A Júlia Lopes ela escreve textos assim para o período, a gente com temáticas bastante atuais, hoje, né, contemporâneas, porém que para a época era algo que causava certas indagações, certos, digamos assim, Oi? 5 minutos restantes. Alguém falou, gente? Oi, querida. Você tem estão faltando 5 minutos para terminar o tempo. Ok, tá. Os textos principais da Júlia Lopes que posso destacar estão aqui o título, né? O Tamanco, a Caolha, Extremes, Pela Pátria, Concessões para a Felicidade, os gêneros a qual a autora publicou, as seções, o ano e as colunas que a gente pode observar. O periódico ele contava com 6 colunas. Bom, considerando a mídia, no caso o jornal, como um recurso fundamental para a circulação dos escritos literários, pois o suporte periódico, ele possibilita maior acesso à arte literária, porque a aquisição do jornal ela exige um dispêndio menor, né, em relação à compra de livros. Estes eram, em sua boa parte, publicados na Europa. O periódico ele foi uma ferramenta valorosa no processo de divulgação dos escritos literários femininos, né, em meio social. Entre eles, destaco os textos da prosadora Júlia Lopes de Almeida no periódico Diário de Notícias. Apesar da nítida aparição, né, dos textos femininos no período oitocentista, foi de extrema relevância o que nos confirma Salles. A presença feminina, ela nos anos 800, embora tímida, foi significativa e não foi maior, devendo-se ao fato de toda uma opressão por parte da sociedade masculina. Bom, e aqui eu tenho umas considerações finais, né? Para tanto, a gente pode observar o quão significativa foi a participação da imprensa, aqui marcada pelo periódico, no século XIX, para realizar a publicação de textos de autores consagrados de nossa literatura brasileira, entre os quais eu destaco os publicados por Júlia Lopes. Portanto, as fontes primárias elas podem ser consideradas como elemento favorável
para o desenvolvimento de estudos literários, que nos possibilita um campo riquíssimo de informações, leituras e descoberta, para assim enriquecer nossos estudos no campo literário. Aqui eu apresento algumas das minhas biografias que eu utilizo nos estudos e no trabalho. Ok, gente? Espero não ter estourado o tempo. Deixa eu só parar aqui. Não. Tudo certo, Simone. Camila, desculpa. Certo. Camila, eu queria mostrar para você que eu acredito que você tenha, que eu acho isso aqui riquíssimo, né? Da Constância Duarte, né? Que é este que você deve conhecer, com certeza. Sim. Essa daqui é a primeira reimpressão. Esse livro aqui é uma relíquia. E eu ganhei de Constância no dia em Teresina, quando eu estive na UESP, com o evento da Algemira. A Algemira, o Rubenil estava comigo lá, logicamente. Quando eu vou para essas bandas, eu sempre reencontro meus amigos queridos. E foi no dia 6 de setembro de 2018. Só que ele é uma publicação, a primeira dele foi em 2016. Aí ela faz a primeira reimpressão em 2017. É um livro maravilhoso, né? Maravilhoso. Muito bom. Né? Parabéns, viu, Camila? Obrigada. Aí, William, vamos aos nossos trabalhos. Agora é a Evelyn, né? Isso. O Valci está pedindo, deixa eu ver como é o nome. Esse aqui é Imprensa Feminina e Feminista no Brasil. Sim, William. A Stephanie chegou já? Não, professor. Stephanie não chegou. Aí, seguindo as apresentações, seria também Sandro. Sandro conseguiu voltar? Consegui, professora. Pronto, Sandro. Então, vamos à apresentação de Sandro, Filigranas do Desejo em Amavice, de Hilda Rios. A maravilhosa senhora Obscena. Boa tarde a todas e a todos. Desculpe os transtornos aí com o acesso. Eu vou projetar aqui um slide apenas para... Sandro, você é da UFSC e da Unespar, não é? Isso. Na UFSC eu estou concluindo o doutorado e na Unespar eu sou professor assistente de literatura brasileira e teoria da literatura. Você conhece a professora Tânia Ramos? Tânia Ramos, da Secretaria? É da UFSC, isso. Conheço. Maravilhosa, né? Muito querida. Muito querida, minha amiga queridíssima, adoro ela. Que bom. Só não tive o privilégio de ter a disciplina com ela, mas projeta-se o slide? Sim, ele está só um pouco com a letra um pouco pequena. E agora? Deixa eu ver. Continua do mesmo jeito. E agora? Pronto, dá para a gente ler. Agora está um pouco pequena, sabe, Sandro? Não sei se você consegue aumentar mais um pouco. Então, eu não sei o que está acontecendo, porque o PowerPoint, deixa eu ver, ampliar. É porque é uma imagem. Aí, no caso... Agora, isso, né, William? Ele puxou, pronto, tá... Deu certo. Foi, né? Deu o recorte aqui. Isso. Uhum. Muito bem. Então, eu intitulo de Filigranas do Desejo em Amavice, essa obra... não está trocando agora. Essa obra de Hilda Rios.
Aí segue a imagem da primeira edição, a capa do Cid Pereira, pela edição do Masao Ono, que era amicíssimo de Hilda, né? Bom, eu diria que, para iniciar essa breve sondagem, né, que seminal na condição humana, o amor é uma das interrogações mais atemporais, né? Na poesia ocidental, a partir do século XII, nós sabemos que o discurso amoroso será associado à dor, ao sofrimento, mas também a uma experiência de felicidade, uma experiência idealizada de felicidade. Isso por um lado, né? Por outro lado, amar coloca em cena o desejo, e nós sabemos que o desejo, numa perspectiva filosófica, em uma perspectiva psicanalítica e literária, sobretudo, o desejo é sempre relacionado à falta. E o poema Amavice, poema 2, de Hilda, vou colocar aqui. Este poema que daqui a pouco leremos, esse poema, ele sonda a experiência lírico-amorosa do sujeito lírico, e já a partir da sua arquitetônica, né, conjuntos metafóricos, do seu tom, do seu pathos, ele elabora uma imagética do amor. Como, de fato, não é, o próprio Octávio Paz, no Amor e Erotismo, a dupla chama, é uma expressão muito bonita, ele vai dizer que a poesia constitui uma erótica verbal, né, que a poesia é uma forma de erotismo verbal. E que, no caso de Hilda, a gente sabe que ao longo da sua obra o erotismo é um elemento presente, mas principalmente tomando esse recorte do amavice, né, que significa ter amado, né, uma expressão, um aspecto verbal arcaico, né? Essa condição subjetiva do eu lírico feminino assume, eu diria, uma ideia de um troubadour, né, de um trovador. Essa erótica, que ocorre em todos os poemas do livro, remete, portanto, ao amor que surge num plano temporal do passado, como o próprio verbo remete, né, ter amado, mas atualiza-se no presente da enunciação poética, que vai promovendo uma espécie de frêmito, né, entre a instabilidade, a precariedade do amor e do desejo, e, ao mesmo tempo, a sua transfiguração. O amor representa, como sabemos, uma entidade no mundo grego que nos é legada entre Eros e Afrodite, e essa relação percorre, né, das obras mais fundamentais da filosofia em torno do amor, que é o Banquete de Platão, uma obra de reflexão acerca da beleza, do poder do amor e do próprio o amor, né? O simpósio, portanto, platônico em torno dessa ideia, desse sentimento bastante difuso, mas que no Ocidente, historicamente, se constituiu como uma força, não é? Como diz a Cristevá, que nos habita sem nunca nos queimar, né? E que em Amavice de Hilda Hilst se constitui, como eu disse, uma erótica verbal. Este elogio, portanto, do amor, né, vai se estabelecendo a partir de um conjunto de imagens metafóricas bastante contundentes, bastante expressivas. O livro está segmentado em 3 seções. Amavice, né, que tem 20 poemas, Via Espessa, com 17 poemas, e Via Vazia, com mais 12 poemas. Além de um poema
eu chamo de poema prefácio, né? Vocês poderiam dizer, que de autoria da própria Hilda Hilst, né? Em que ela fala: porco poeta que me sei, na cegueira, no charco, à espera da tua fome. E por aí vai, essa fome do amor, essa fome do desejo que vai se constituindo um elemento, né, composicional do livro. E o livro acompanha, inclusive, dedicatórias também que vão acionando os sentidos, né? Entre elas, a Ernest Becker, um psicanalista, a quem a Hilda dedica algumas das suas obras, e sabemos o Ernest Becker, autor da Negação da Morte, né, a relação entre a morte e o amor sempre muito próximas. Todo o conjunto poemático enucleia-se, portanto, em torno dessa dimensão amorosa que vai se manifestando de diferentes maneiras. Eu penso ao longo, né, e de fato quem se debruça com mais acuidade para essa relação de vida com o amor, encontra nos seus 26 livros de poesia toda essa complexidade enovelada em suas temáticas, né? Desde a abertura desse livro, a visão do amor coaduna-se com uma visão tocada de crueza, eu diria, de ambivalência e de contradição, porque o amor hilstiano guarda uma relação com a perda. Leiamos. Como se te perdesse, assim te quero. Como se te perdesse, assim te quero. Como se não te visse favas douradas sob um amarelo. Assim te apreendo, brusco, inamovível, e te respiro inteiro, um arco-íris de ar em águas profundas. Como se tudo mais me permitisses, a mim me fotografo nos portões de ferro, ocres, altos, e eu mesma diluída e mínima no dissoluto de toda despedida. Como se te perdesse nos trens, nas estações, ou contornando um círculo de águas, removente ave, assim te somo a mim, de redes e de anseios inundadas. Essa relação entre a perda e a pulsão de morte, e o niilismo também, né, apresenta ou indicia, digamos, uma fome de desejo, uma fome de amor como um alimento ancestral. Ritualiza o mito platônico da união entre a pobreza e Poros, como uma busca ininterrupta pela realização e, ao mesmo tempo, pela aceitação de sua impossibilidade. É a matéria, portanto, de poesia, não é? E aí eu lembro, retomo aqui, resgato um fragmento do discurso de Diótima, né, a única mulher presente no simpósio do banquete, em que ela diz, no seu momento, né, o último discurso sobre o amor, ela diz: sabes que a poesia é algo de múltiplo, pois toda causa de qualquer coisa, passar do não ser ao ser é poesia. É um discurso bastante ambíguo dela, porque não ser é o próprio feminino, no sentido grego, né? De modo que as confecções de todas as artes são poesias, e todos os seus artesãos são poetas. Poesia é, com efeito, só isso que se chama, e os que têm essa parte da poesia, poetas, pois assim também é com o amor. Diótima de Mantineia, a única mulher... Obrigado. A estar no simpósio de Sócrates, né? Identificará essa potência de Eros a um daimon, a uma força, a um destino, a uma divindade que atua, não é? Como intermediária entre os deuses e os homens. Um desejo imortal pelo bem, né? Calá, e o belo, kalós, da necessidade e da falta. O amor, assim, é realçado a uma das
únicas condições possíveis de acesso à imortalidade. Amavisse, ter amado, o infinitivo perfeito do verbo amare, né? Origina-se na voz ativa do radical do perfectum, mais a determinação isse, amavisse, portanto, ter amado. Comparece no poema a dissimetria entre amado e amada, e eros, que designa sempre o conjunto das pulsões da vida, da sexualidade, do erotismo, contrapondo-se à força de eros. Não tenho tempo para prosseguir a análise, finalizo com essa tela de minha autoria, A Galma Amavisse, ou tributo a um poema de Hilda Hilst, né, pintada em 2019. A Galma, que está presente no poema, vem do grego, que significa ornamento de ouro, oferenda, causa, portanto, do desejo. Inspirado nesse poema de Hilda Hilst, Amavisse, forma antiga do verbo amar, né, nesse estilo abstracionista não geométrico, uma paleta de cores entre o branco, o dourado, o amarelo, o magenta e o preto. A pintura resulta dessas manchas de cor e escorridos, a ausência de tensão representacional, mas eivada de patos, paixão e amor por esse poema. Muito obrigado. Muito bem, Sandro. É o ocre, né? Aqui, para mim, ele está bem ocre, né? Ele traz essa presença ocre, muito bonito. Eu percebi outras coisas, né? Porque, cara, assim, sempre quando a gente pergunta ao artista, né, o que é que você quis mostrar, né, com a obra, dizem que é a pior pergunta que você pode fazer para alguém, né? Ora, você é a mesma coisa de a mãe que vai parir um filho, né? E ele vai para o mundo. E ele vai para o mundo e ele começa a se elaborar e reelaborar, fazendo-se acontecer, né? Mostrando ao mundo. Já não pertence mais a ti, né? A grande verdade é essa, né? Eu acho muito bonita essa cor. Ocre, eu gosto muito do ocre com branco, né? O ocre sempre me chama muita atenção. Gosto muito. Muito bom. Eu estava fazendo aqui... Sim, nossa participante, Stephanie, fazendo a chamada novamente. Stephanie se encontra presente e dona Evelyn Santos Almeida já chegaram? Não, professor. Não chegaram. Eita. Aconteceu algo, né? Espero que não tenha sido algo tão assim preocupante, né? De repente você está numa seleção, de repente você está com outras coisas, né? E acontece isso. Já aconteceu comigo, infelizmente. Eu tive que adiar uma fala em determinado evento, mas foi por força maior, né? Outras coisas de família, né? Mas é isso. Aí eu gostaria de fazer aqui uma costura minha, né? Assim, após as observâncias, né, feitas. Primeiro, eu não me apresentei, não foi? Ô, William, por que você não puxou a minha orelha? Né? E Edu Paz. Aí tá ali, Progel. O que será Progel, né? Então, eu sou da Universidade Federal Rural de Pernambuco, gente. Eu tenho mestrado em letras, né, na área de concentração em literatura pela Universidade Federal da Paraíba. Eu tenho doutorado em letras e linguística pela Universidade Federal de Alagoas. Eu tenho pós-doutorado, fiz em 2014, ano da Copa, né, lá na PUC de Goiás, né, da PUC Goiás, na linha do imaginário, né, da memória, né, imaginário e memória, né, e sou professor, né, da graduação e também da pós-graduação, o PROGEL, programa é o mestrado do Estudos da Linguagem, né, nós temos uma veia interdisciplinar, né, e é isso aí, dentre outras coisas que eu faço, né. Pronto, agora ficou redondinho, né, o professor Iedo
trouxe algumas informações. Fiquei muito feliz. A Lídia Jorge, o discurso, né, político de sua escrita literária, que o Valci mostrou, aqui eu coloquei a questão da própria memória, não é, Valci? A questão e do imaginário, né, de Lídia Jorge, transitando nesses dois contos que você se propõe, né, e se propôs e fez de análise, né, que é o Marido e a Instrumentalina. Isso, né? Eu digo sempre assim, que 15 minutos são ínfimos, né, para a gente apresentar alguma coisa. Eu também fico apavorado quando eu escrevo 10 páginas, aí minha amiga Constância Duarte disse: Edo, escreva sempre 5 ou 6, estourando. Você não consegue ler 10. Ela diz, olha, ela disse, isso é uma coisa que eu comecei a perceber quando eu ia para os eventos na UFRJ, com a Elódia, com a Algemira, e lá ela disse, eu levava 12, 13 páginas, só lia 5, ou lia 6. E eu fiz um teste, dá 6, assim, a gente correndo, assim, não é? Engraçado, né? Às vezes até atropelando, né? Isso, né? Mas você apresentou, e eu percebi, né? Todos perceberam, como é que se diz? O propósito, né? O cunho investigativo, e eu achei muito interessante quando você fala de escavar, né? Essa arquivologia. Você falou arquivologia, foi arquivologia. Arqueologia, né? Isso. De realmente, de garimpar, né, os textos, exatamente, e verticalizar para pegar esses resíduos, esses vestígios. Isso é muito legal. Muito interessante, né? A sua veia, você mostrou a política, não é? Sim. Você vai mostrar esse discurso político que ela vai empreender dentro da própria tessitura, né? Isso. Para poder construir, né? Através da sua arte literária, né? Muito exatamente. E, quer dizer, para eu adentrar nessas diversas camadas, porque o sítio, né, em termos geológicos, tem camadas, então você tem que se preparar para a meio de necessidade de se aprofundando, né, e se adentrando. E você está fazendo pós-doutorado dentro dessa perspectiva. Exatamente. Eu estou trabalhando literatura e política, essa relação. Você está fazendo na UFES, Eu sou professor da Universidade do Estado da Bahia e fazendo a pós na UFES, Federal do Espírito Santo. Lá eu tenho uma grande amiga, que é a Jurema Oliveira, professora Jurema Oliveira, que é das africanas. Né? Sim. A minha supervisora é a professora Esther Abreu de Oliveira, que é, inclusive, a presidenta da Academia Espírito Santense de Letras. Esther Abreu, que é poetisa também. Muito bom. Claro que a Jurema deve conhecer. Eu acho que elas não são da mesma linha, né? Sim, das boas. Ok, Valci, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Que é isso. E, assim, Carolina, deixa eu estou... Eu olho para o livro e digo, meu Deus, eu acho que eu vou adiar, acho que eu vou ler antes. Eu entro de férias dia 18, eu digo, de 18 a 31 eu estou de férias. Aí a gente está nessa política louca aí, né, da volta, não volta. A nossa universidade vai colocar todo mundo de férias em janeiro, a gente tá para voltar em fevereiro, mas parece que eu vou voltar online ainda. Tá aquela coisa que a gente sabe, né? Infelizmente, né? Porque o presencial, todo mundo quer voltar para o presencial, mas a questão é a estrutura, né, de tudo para poder voltar. Né? Aqui no Rio está voltando. A FRJ, Unirio, está voltando. Aqui não voltou. O reitor disse que não volta. E teve uma consulta agora, aí o Consul, né, Ana Cláudia Marreiro, o Consul, a CEP, o CEP, a Câmara de Ensino, esses 3 maiores conselhos vão deliberar e vão mostrar como é realmente. A minuta já saiu, mas a gente tem que ainda esperar um pouco as decisões finais. Mas eu tenho já uma recomendação de que eu não vou dar aula presencial. Já, assim, no departamento eu estou online, no próximo semestre. Aí no outro, acredito que eu volte. Né? Mas... Apesar dos professores, o corpo docente todo em peso quer voltar, tá? Quer ocupar toda a universidade. É importante frisar que o corpo docente todo está até muito chateado, para não dizer outra palavra, porque não estão voltando, mas várias coisas impedem esse retorno no momento.
né? Várias coisas de vários âmbitos, não é só de um, tanto de segurança, estrutura, de diversas coisas. Então, eu creio que é uma discussão, até pelo tamanho da minuta, né, Iedo, que é imenso, vai demandar mais tempo também para isso. Então, estamos, como o professor Iedo falou, vamos aguardar, né? Ter fé. Fé é importante. Na tua pesquisa, né, como é que se diz? Eu penso assim, claramente vem em primeiro plano, sabe, Carolina? O corpo, né? Esse corpo, como ele é representado, como ele é trabalhado literariamente pela Patrícia, né? Como voz de denúncia mesmo, como voz de mostrar a sociedade e o que se passa, né? Porque parece que a gente tem que escrever para poder mostrar ao povo, né? E eu assim fiquei observando que em cada texto, né? Eu ainda não contei, você é que sabe, porque você está aí garimpando, né? Já trabalhou ele, né? O livro, mas sempre vem uma apresentação, né? Por exemplo, a letra A, né? Que você falou aqui do primeiro, né? Ela vai trazer mas antes ela diz, morta pelo marido, aí tem, Elaine Figueiredo Lacerda, 61 anos, foi abatida a tiros na porta de sua casa no final de tarde de domingo. Então, ela traz já essa apresentação no início, né? É como se fosse a cortina que abre o texto e ela vem com a letra, né, do alfabeto, aqui, né? Isso. O alfabeto numérico mostra casos reais de feminicídio. Exatamente, né? Aí, assim, eu assim, porque para no simpósio escolher uma palavra assim que representasse a sua fala, então essa recorrência ao corpo, esse corpo feminino que é abatido, esse corpo feminino que é posto na malha literária para um grito de denúncia, né? Que a Patrícia Mello faz tão bem, né? Mas como é que se diz? Os dados que você traz da Regina, né? Adorei, né? Alguém já tinha me falado e me interessei bastante, porque se eu for fazer algum trabalho de PIBIC, né? Geralmente iniciação científica com os alunos, como é que se diz? A gente tem que ter também esse suporte, né? E a Regina eu mandei um livro, o livro que eu lancei recentemente, né? Chama-se Ofertório de Heresias e as Heresias, e ela tá captando, né? Pedindo para os escritores e escritoras enviarem para ela, para o endereço dela lá na UNB, para que ela faça um catálogo. Parece que vai ser não sei se é um e-book que ela vai fazer, mas ela está pegando e pedindo para as pessoas mandarem escritores contemporâneos. Aí eu mandei o livro para ela, né? Para ela catalogar também. Ela fez uma pesquisa intensa com o grupo dela de estudos de literatura contemporânea, e primeiro eles olharam de 2000, produções de 2000 a 2007, quando o trabalho foi divulgado. E esse ano ela refez a pesquisa. As duas estão publicadas na revista que ela é editora. Sim, aquela revista foi essa que acabou, porque disseram que acabou uma revista da UNB. Acabou. Eles porque não tinha mais verba, eles não mandaram verba, cortaram, né? Então, eu fiquei com o coração assim, destruído, eu disse, não acredito. Avaliado em A1. Não é? Isso. A1. A1. É o mais alto grau, né, de publicação, gente. Eu sou amiga dela no Facebook. Ela fez um depoimento dizendo que acabou o financiamento e que a revista ia parar de circular. Pronto, foi um boom no outro dia, assim, todo mundo mandando, né? O povo os coordenadores de pós-graduação, gente, a gente tem que fazer alguma coisa, mas ficou por aí, né? Assim, porque envolve dinheiro, envolve, como é que se diz, a qualidade da revista, de se manter, né? Quanto a isso, com certeza, eu não tenho dúvida nenhuma. Claro que ia se manter. Mas é todo o contexto, né, que veio para isso. Ok. Carolina, adorei conhecer você. Viu? Também, obrigada, prazer. E, olha, qualquer coisa, acho que tem meu e-mail, William, em algum lugar. Pode colocar no chat, né? Eu ponho aqui. Vamos trocar figurinhas. Vamos.
Eu sou da literatura de autoria feminina, né? A minha linha é essencialmente, eu digo essencialmente, mas claro que a gente estuda outras possibilidades, mas a minha preferência no mestrado são trabalhos que versem sobre autoria feminina. Escrita de mulheres, né? Contemporâneas ou não contemporâneas, canônicas ou não canônicas. Eu dou mais preferência também às contemporâneas, claro. Né? Na verdade, minha pesquisa é em teatro, minha formação técnica de bacharelado em teatro, sim, meu mestrado, doutorado, apesar de ter sido feito serem feitos no Departamento de Literatura da PUC, são também teatro, mas recentemente eu tenho pesquisado literatura contemporânea. Minha pesquisa agora, que eu vou dar entrada no pós-doc, vai ser sobre autoria feminina no teatro. Que ótimo. Que ótimo. Pois é, então mande para mim, viu? Algo, não só você, mas os outros que apresentaram, né? Aqui, eu sou do Departamento de Letras, né? Da UFRPE, e gosto, né? Como é que se diz? Conhecer, né? Outros pesquisadores, até para eventos, a gente ir, né? Se Deus quiser, né? Poder estar presencialmente, né? Participando dos eventos, né? Se Deus quiser. Eu quero um evento em Recife. Pronto, eu vou fazer o meu ano que vem. Eu acredito, ele sempre ocorre entre outubro e novembro. Chama-se, é bem legal, MILBA. Não tem erro, M-I-L-B-A, MILBA. Né? É Memória e Imaginário nas Literaturas Brasileiras e Africanas. Né? Tem lá, nós vamos para o 6º evento. A última quem veio foi... Não, a Conceição Evaristo veio, trouxe a Conceição Evaristo para cá, né? E outras escritoras contemporâneas eu também trouxe, né, para cá. E o ano que vem eu não sei quem é que eu vou homenagear. Vou ver quem está fazendo aniversário, né? As escritoras que fazem aniversário. Aí vou trazer. Ok. Vai ser em Recife. Isso, Recife. Ai, que maravilha. E vamos ao Sandro, né? Que eu sou também suspeito, viu, Sandro? Para falar sobre a Hilda Hilst, porque ela é uma querida. Aqui na minha mesa, né, sempre tem... Eu estou sempre com ela, né? Estou sempre com eles. Sempre lendo aqui. O outro, o da banana, né? Que é o famosinho dela aqui também. É bom, a gente senta, abre o livro ao acaso e vai e lê, né, um texto. Mas seu texto poderia dizer que ele não está ouvindo o William, o Sandro. Sair e entrar novamente, porque aqui está normal. Eu estou escutando. Ele saiu da reunião agora, acho que ele vai voltar. Pronto, ele voltou. Está escutando melhor, Sandro, agora? Você está escutando, Sandro? Obrigado, Ana. Obrigado por você participar. Acho que Sandro não está escutando a gente. Tá. A Camila, eu mostrei a você esse trabalho de Constância, né? Ela tem outros também, ela lançou agora o Denise e a Floresta, o livro sobre Denise e a Floresta, e Algemira é quem está agora comandando também, né, esse trabalho, né, da questão da escrita feminina, imprensa, né, feminina, juntamente com a questão do texto literário, né, essas publicações em diários, né, bem assim como de Constância. Sim, sim. Né? E aí no simpósio a gente percebe, né, a questão da memória, né, que você trabalha. É uma curiosidade, você trabalha com quais teóricos de memória, né? Não sei se você está com memória ou imaginário. A Simone já passou algum autor, autora que verse, né, sobre essa questão da memória, né?
Não, assim, a gente conversando em relação a isso, já comecei a escrever a dissertação, né? Entrei agora, sou recente, entrei em março, e aí é um trabalho que eu já venho trazendo desde a graduação, né? Desde quando eu era da graduação, realizei a catalogação geral do periódico, do Diário de Notícias, são 17 anos de jornal, e aí, no decorrer dessa catalogação, né, identificando os gêneros, a presença dos autores, e aí foi detectado a presença da Júlia Lopes de Almeida. Sim. E aí eu faço o levantamento da escrita da autora dentro do periódico, né? Foi algo que eu comecei no meu trabalho de conclusão de curso e agora estou avançando dentro da pós-graduação. Estou no capítulo falando no primeiro momento da... E, na verdade, esse trabalho ele é um recorte dentro da minha dissertação, né? E aí, alguns pontos só que nós estamos destacando, um recorte pequeno. Haja vista que são 17 anos de jornais, porém, eu tentei limitar entre o período de 1894 a 1898. Certo, você vai trabalhar... Vamos ter o segundo... Século XIX, 4 anos, né? Sim, Isso, desses 17 anos de circulação, a gente selecionou os 4 que são os anos que tem mais circulação da autora. Entendi. E aí, no segundo capítulo da dissertação, a gente vai trabalhar um pouco sobre essa questão da memória feminina, das escritas femininas, né? E nesse primeiro momento, estou falando uma abordagem sobre a imprensa, a importância da circulação, mas eu acho que, como o periódico... acredito que ela vai pedir para você ler, não sei, a Ecléa Bose, com Memória e Sociedade. Sim, o segundo momento eu acho que é mais voltado para isso, o segundo ponto. Eu fiz a pergunta só para saber saber quem era o seu aparato teórico nesse aspecto, né, de memória. Né? Nós temos muitos. Tem o Bergson, tem a Ecléa Bose, tem o... Fugiu agora, o daquele, da memória coletiva, ajuda a Nina, é o Maurice, acho que é Maurice Alabá, Não. Mas ela sabe, vocês sabem de quem eu estou falando, da memória coletiva, né? Acredito que também ela vai puxar. Esse. Olá, professor Rubenil, maravilhoso, parabéns pelo evento, né? É um prazer, né, inenarrável, né, estar aqui participando do seu evento, né, você coordenando um evento tão bem organizado, viu? Eu passei aqui só para te desejar boas-vindas, porque eu estou com os outros simpósios. Claro, imagino. Né? Só para te desejar boas-vindas e fico muito satisfeito de você estar aqui conosco. Ô, querido, obrigado. Estava aqui falando sobre você. Me disse que você é meu amigo e a gente está... Um ajuda o outro. Né? O ano que vem eu vou ter o Milba e você vai me ajudar. Tá bom. Mas deu tudo certo. Tivemos duas apresentações que não vieram, né? A Stephanie e a Evelyn. Elas não compareceram, algum motivo algo aconteceu, né? Elas não puderam, né? Mas muito bom aqui, muita troca, né? De conhecimento, né? De outras abordagens, né? Muito feliz. Amanhã temos mais, a partir das 10 horas da manhã até às 12 horas, né? Vamos ter a segunda parte, né? Sim. Os outros trabalhos. Ô, William, aí é você e o Hélio que vão estar comigo. Oi? Vai ser o William e o Hélio que vão estar comigo amanhã, pela manhã, às 10 horas. Não, eu não vou poder. Mas veja só, Rubenil, é muito pronta, né? Eu vou estar... Não, é porque a gente tem uma equipe aí de muitos meninos, tanto os do GP Lingua quanto o Lecurso, e todos nos ajudando. Olha tanto aí. Os alunos da graduação, a turma do ILAM está quase toda, todo mundo monitor. E a turma do Hélida também. Sim. E ali, tanto da pós-graduação, porque o Hélida é tanto o Lecurso quanto o GP Lingua. O Hélida está nos dois. Olha para aí, danadinha, né? Olha, cadê a moça que comanda o Maranhão e o Piauí? Cadê aquela moça?
Não participou agora, porque ele está ocupada. Claro, né? A mulher, ela comanda Maranhão e Piauí, ela fez, mas olha, eu digo, capitanias hereditárias, a senhora reina soberanamente. Brincando com ela. Ela disse que no próximo, que eu vou fazer o ano que vem, do GP Livre, que eu uso negritude de diversidade, ela me ajuda. Ok, então, William, e aí? Como é que ficamos? Diga aí. Passando aqui. Tchau. Um abraço, viu, Benil? Até amanhã, se Deus quiser. Só 2 alunas, né, para apresentar. Sim. 2 pessoas só. Acredito que elas não chegaram, né? Encerra já. Isso. Pois é, vou pegar a falta. Porque eu acredito que... O problema de conexão acontece muito. Eu participei de um outro evento e, assim, foi tudo tranquilo, né? Foi tudo tranquilo. Todo mundo veio, né? Foram 12 apresentações, né? Estávamos 12 lá. Muito, muito tranquilo. Pois Ok, queridos. Queridas. Tem que assinar a frequência, pessoal. Tem que assinar a frequência, William? Se assinou a primeira vez, não precisa assinar a segunda. Só caso alguém não assinou, por acaso. Ok. Então é isso, gente. Obrigado. Ok, gente. Eu que agradeço a vocês, ao William, ao Hélida, né? Kalene, a Ana Cláudia Marreiro, Lustosa, a Camila, a Valci, né? A Carolina, né? A Camila, ao Sandro, aos demais presentes, muito obrigado, né? E obrigado, Valci, né? Boa sorte, termine seu pós-doc, né? É muito bom, né, a gente terminar uma pesquisa que a gente... Eu digo que no pós-doutorado a gente faz o que a gente quer, porque a gente não tem mais orientação, agora é só supervisão. E você comanda... Tá escutando? O áudio está desligado. Isso. Eu quero agradecer no chat, mas quero agradecer aqui agora. Muito obrigado a todos vocês. E mais uma vez a Universidade Federal do Maranhão pela oportunidade de participarmos aqui. Paulo, só um minutinho aqui para eu escutar. Paulo, sim, 2 de nós somos ingressantes no Progel em 2022. Você está na linha 1. Kalene está aqui. E temos... Ele é da linha 1, não é? Sim, sim. Parabéns, Paulo. E a Kalene também, né? Eu não sei se eu fui muito carrasco com a Kalene, né, na entrevista. Ela quem vai me dizer. Acredito que não tenha sido, não. Ela foi muito bem na entrevista, né? E deu tudo certo. Então, William, muito obrigado, viu, pela gentileza, pela solicitude, né, atenção com a minha pessoa. O Hélida também, tão gentil, tão compenetrada, né? E aos demais, né? Meu muito obrigado, né? Kalene, obrigado, Kalene, tá certo. E seja bem-vinda, querida. Né? Não sei se serei seu orientador, eu não sei, né? Mas temos outros professores para orientar, né? Na nossa linha 2. Ana, um beijo bem grande para você, querida. Fica com Deus, viu? Beijo, meu querido, beijos, beijos. Ok, então até amanhã. Amanhã eu entro às 10 horas, o evento vai começar às 10 e vai terminar ao meio-dia. Né? São 5 apresentações, né, que vamos ter amanhã. Ok? Obrigado mais uma vez a todos vocês. De nada, professor, foi um prazer. Um abraço, Evani, tudo de bom para vocês. Tchau, professor, até amanhã. Até, se Deus quiser. Tchau, tchau.